Boa noite! Estamos ao vivo nesta quarta-feira aí, dia maravilhoso, noite maravilhosa, embora a gente pode falar dia também pelo dia, né? Não só por estar de manhã e ter sol. Vamos que vamos, meu Brasil! Sejam todos muito bem-vindos aí, vamos conversar mais um pouco hoje, ouvir e entender e aprender cada vez mais sobre os cães para a gente se tornar os melhores amigos, as melhores amigas dos nossos cães. Boa noite, o pessoal que já está entrando aí, que maravilha ver vocês preparadíssimos aí, prontos para dialogar sobre isso, entender melhor os nossos cães, o mundo dos nossos cães e principalmente entender a forma como a gente tem que encarar isso. Não é só porque ele é um ser de outra espécie, não é só porque ele não fala a nossa língua que a gente tem que ter dificuldade de atender o que ele precisa ou se comunicar com ele. Deu uma engasgada no ser aqui. Boa noite, Mariana e Elizabeth, Neia. Falei todo mundo? E Eloá, acho que é essa galera que eu vi entrando ali. Boa noite, boa noite. Primeiro de tudo, vou fazer uma introduções aqui para todos vocês. Lógico, tem toda a trajetória, não vou ficar aqui repetindo a minha trajetória, temos vídeos sobre isso aí, mas eu quero dizer que eu já tinha começado o treinamento, né, o curso para adestramento, aquele primeirão que eu fiz lá da Tudo de Cão, e eu caía ainda em algumas besteiras ou algumas, vou falar, falta de conhecimento, que acho que era bem isso mesmo, era tudo muito novo para mim e eu misturava muito aquela questão de aquilo que eu acho que tem que ser do que aquilo que realmente precisa ser, né? Então eu trabalhava muito com instinto, trabalhava muito com um pouquinho de conhecimento, ia misturando essas coisas porque eu não tinha 100% ainda de garantia do que eu precisava fazer e como eu precisava fazer. Então eu estava com a Dona Tita, a cachorrinha fofinha, bonitinha, e eles tinham, né, o grupo tinha uns encontros que eram feitos aos sábados, numa praça específica, uma praça grande inclusive, onde se levavam os cães que estavam em treinamento, ou simplesmente os cães deles, das pessoas, podiam passear lá, e aí a gente podia ter essa conversa mais presencial, né? Não era todo mundo que morava em São Paulo, o curso é em São Paulo, tá? A empresa é lá de São Paulo, embora eles tenham adestradores aí pelo Brasil afora. E no sábado tinha esse encontro, todo sábado, para trocar experiências, para conversar, se atualizar, se conhecer pessoalmente, quem não se conhecia, bater um papo e ainda aproveitar e treinar os cães ali naquela praça. E é lógico, eu levei a Tita. Eu vou levar a Tita lá porque ela vai aprender com isso, eu também vou aprender e vamos que vamos. Só que eu não tinha pensado que para eu chegar nessa praça, eu teria que ir de carro ou de ônibus, né? Eu teria que ter um transporte para ir até lá, porque afinal de contas é lá. É lá em São Paulo esse encontro. Mas meio que automaticamente, como eu disse, utilizando um pouco os instintos, a primeira coisa que eu fiz foi chamar a Eloá para ir comigo. Porque eu falei, eu não vou colocar a Tita, né, no carro comigo, sozinho aqui, eu não sei como é que ela vai reagir, o que vai acontecer. Então eu chamei uma pessoa para poder ir comigo. A Eloá foi lá comigo para poder ficar de passageira ali e cuidar da Tita. Então a gente colocou a Tita para dentro do carro e deixou ela mostrar pra gente, isso era na minha cabeça, né? O lugar onde ela gostaria de ficar ou como ela gostaria de ficar. Aí, óbvio, ela entrou na frente, subiu no colo da Eloá e ficou na região da janela ali, né? Ficou com a carinha pra fora, a patinha pra fora. Falei, tá bom, vamos assim. Mas aí, conforme o carro foi saindo, na minha cabeça já veio uma coisa assim, não sei se é legal ela ficar com a cabeça pra fora, as patas pra fora. Aí eu pedi pra Elô levantar o vidro para que ela não tivesse acesso a colocar a cabeça para fora. E nessa fomos seguindo. Aí passou, eu não vou lembrar sinceramente quanto tempo demorou para ela pegar, e ela mesmo desceu do vidro e ficou ali na região das pernas da Elô. Eu falava pra Elô, isso, Elô, dá um carinho nela, tal. A gente tinha levado a comidinha dela, ver se ela quer comidinha, ela não quis naquela hora. E por ali ela ficou, no meio das pernas da Eloá, no banco do passageiro, naquela parte onde o passageiro enfia os pés ali, né? Que é bem embaixo do console, no motor do carro ali. Nossa, enfiar o pé no motor do carro, ninguém enfia o pé no motor do carro. Mas acho que vocês imaginaram mais ou menos onde a Tita ficou. E dito e feito, isso a gente fez mais de uma vez. A gente foi levar a Tita e aí era sempre dessa forma, já não deixava nem mais ela subir ali na janela. Entrava, colocava ela ali, já sentava e ficava ali com ela, interagindo com ela para ela ficar mais sossegada ali, sem ficar olhando tudo e sem ficar muito desesperada. Ou seja, quero contar tudo isso não é porque deu certo, não. É porque eu não me preparei, eu não imaginei
o que eu precisaria fazer ou o que poderia acontecer com a Tita no carro? A gente arriscou, de verdade, a gente arriscou. Eu não sabia que precisava preparar o cão para isso. A gente colocou ela ali e poderia ter dado tudo errado. Ela podia ter ficado desesperada, ela podia ter ficado com medo, ela podia ter enjoado, ela podia ter vomitado, podia ter acontecido um monte de coisa. Eu nem cheguei a perguntar pra família da Tita se ela tinha algum problema de andar de carro, porque na minha cabeça é normal, né? Eu ando de carro, todo mundo anda de carro, por que o cachorro, a Tita não vai querer andar de carro? Então a gente fez isso, rodamos a roleta da sorte. Então por isso que eu falo tanto da roleta da sorte, porque é uma coisa que eu fiz e provavelmente você também faz. Provavelmente você vai fazer ainda, mas agora você vai falar, opa, tô rodando a roleta aqui. Olha o risco que eu tô colocando no meu cachorro. Então, eu já fiz isso. Por isso que eu sei que ela existe. Por isso que eu sei que a gente faz isso. Então, beleza, vamos seguir a vida. A gente tem, pelo menos eu conheço pessoas, a minha tia Carlota, que na verdade ela é tia da minha mãe. Então, minha tia, vai. Ela tem medo de andar de elevador, ela passa mal dentro do elevador. Aí eu já não sei se é porque é fechado, se é porque movimenta pra cima e pra baixo e ela não vê nada, dá aquele friozinho na barriga, né? Mas ela não gosta, ela tem medo, vou falar que ela tem medo de andar de elevador. E eu nunca tinha ouvido, pelo menos é a única pessoa que eu conheço que tem medo de andar de elevador por esses motivos. Ela prefere sempre subir as escadas, não importa quantos andares são, ela vai fazendo as pausas dela. E além disso, tem pessoas que eu conheço que vão no trem, vão no metrô, e não gostam de ir de costa, ou seja, o trem está indo nessa direção, a pessoa não gosta de ficar sentada aqui com as costas viradas para onde está indo, então o trem está indo para lá e eu tô aqui, ó. Tem gente que passa mal, tem gente que não gosta de ficar ali, ou seja, é uma coisa normal, é um trem, é um metrô, você vai sentar ali e não vai acontecer nada, só que tem pessoas, seres humanos, que não conseguem, não gostam, não sabem, modo de dizer, tá? Não sabem utilizar esse transporte. Isso acontece para tudo, tá? Eu falei só de trem e de elevador, mas se você pensar em todos os transportes, avião, navio, quem já andou de barquinho aqui, o barquinho menorzinho, aquele que você tem que remar, ou até mesmo um barquinho um pouco maior, tudo isso é diferente pra gente. É uma sensação diferente, o seu organismo vai trabalhar diferente, a sua visão vai trabalhar diferente, o seu equilíbrio vai trabalhar diferente. Eu sou uma das pessoas que vou no navio, em algum momento eu enjoo. Em algum momento, pode ser o terceiro, quarto dia, às vezes no primeiro dia, me dá um mal-estar, às vezes eu tenho que ficar até no quarto. Então, isso acontece com a gente. Então vocês imaginam se isso não acontece com os nossos cães também. Nossa, falei demais, meu Deus do céu. Vamos que vamos, boa noite a todos. Daqui a pouco o pessoal tá saindo, falando, contando história aqui. E aí, Marcão, Valesson, Eloá, Milena, que maravilha. Pessoal, eu bato aqui, agora tá balançando a tela. Desculpa que vocês vão ficar enjoados com a tela balançando. O tema de hoje, ele é, seu cão é passageiro ou motorista? E aí parece que foi uma besteirinha, né? Uma brincadeirinha de, ele é o passageiro ou é o motorista? Lógico que ele é o passageiro. Mas a ideia, o que eu quis dizer, ou a polêmica que eu quis levantar, é se você leva em consideração como o seu cão está preparado para isso, como é que ele vai enfrentar essa viagem de avião, de carro, como é que ele vai se comportar ali, se ele consegue, se ele sabe como a Tita, como eu fiz com a Tita no começo da nossa live aí com a história. Então, você tem que imaginar que o seu cão é um motorista. É ele que vai te dizer qual é a velocidade, qual é a distância, aonde. Então é isso que é importante. Por mais que pareça besta, você tem que colocar na sua cabeça que o cão é que vai te dizer se ele está pronto para aquilo. Até onde vocês vão, como vocês vão, se vocês vão de bicicleta, se vocês vão de skate. Tem cães que andam de skate, mas não é todo cão. Então por isso que eu coloquei essa brincadeirinha aí no nome da live, pra gente poder pensar exatamente nisso. Se a gente tá olhando pro nosso cão simplesmente como um passageiro, que você vai colocar lá e falar, eu levo ele ao destino dele, descarrego lá e tá tudo certo. Ou se é ele que vai chegar, entrar no carro, pegar o volante e falar, ó, é desse jeito que a gente vai. É dessa forma que eu vou com você. Eu vou te levar nos lugares dessa forma. Então, nosso cão é o nosso motorista e precisa ser. Essa é o principal de tudo. Boa noite, oficial, agora. Acho que deu para entender. O Alisson também fez coração aqui, riu. Alguém conhece, já se cumprimentaram ali, ó. Vamos seguir e começar oficialmente agora perguntando. Você acha que andar de carro é passeio? Essa foi a pergunta que eu fiz no Stories lá pra galera responder se acha que andar de carro é passeio. Onde já se viu isso, falar que andar de carro é passeio? Vocês acham
que é passeio andar de carro? Se alguém quiser responder aí sim, é passeio. Não, não é passeio. E se você quiser fazer uma pergunta sobre o tema, pode colocar aqui na interrogação para poder ficar aí pendente essa pergunta, que aí em breve eu clico ali, leio a sua resposta, a sua pergunta e vamos seguir. Inclusive eu já queria deixar aqui uma pergunta também no ar para quem quiser responder, que é a seguinte, que é a que eu fiz no Stories lá também. Em qual lugar do carro o cão deve ficar? Em qual lugar do carro, quando vai passear, onde que ele fica? No motorista? No passageiro? No banco de trás? No porta-mala? Na frente? Do lado de fora? Não sei. Podem responder aí na perguntinha, quem quiser responder, é óbvio. Então vamos seguir. Andar de carro, para quem já a segue, para quem já conversa comigo, para quem já ouve os conteúdos que eu faço, a ideia é que você saiu de casa, é passeio. Não importa aonde você vai, quanto tempo você vai ficar, não importa nada disso. É um ambiente onde o seu cão não vive. Então andar de carro pro seu cão, ele saiu de casa, ele entrou num ambiente, nossa, completamente diferente, um ambiente fechado, com cheiros diferentes, que já tá ali abafado, mesmo que você abra a janela, às vezes tem pessoas que ligam o ar-condicionado. Então é toda uma gama de situações completamente diferentes, o barulho desse carro, o movimento, o vibrar desse carro, que talvez a gente não perceba, depende do carro, a gente até percebe aquele, opa, tá balançando esse carro aqui. Mas pro seu cão, é um grande passeio, eu ia falar uma palavrão aqui, é um grande passeio para ele. É muita coisa diferente acontecendo. E quando o carro começa a andar, eu tava falando só do carro parado. Agora, quando o carro começa a andar, depois que já ligou, já soltou o freio e começou a andar, é muito mais diferente ainda para o seu cão. Olha o tanto de coisa que o seu cão consegue absorver quando ele está de carro. Ele consegue ver muitos lugares diferentes, muitos cheiros diferentes, ouvir muita coisa diferente. Barulho é caótico. O trânsito ele é caótico por si só. Mesmo que não tenha muito carro. Só de carros passarem entre si, o barulho do ar, a força do ar, tudo isso vai influenciar para o seu cão. E se você sabe que o passeio ele tende a ser muito mais sensorial para o seu cão do que físico, do que uma atividade física, porque a atividade física é correr, é fazer um exercício. O passeio ele precisa ser toda essa questão social para o seu cão entender como a sociedade dele funciona, como que ele está inserido, como ele deve se comportar, sentir os novos cheiros, novas texturas, ver outras pessoas, outros cães. Então se o passeio é isso, é óbvio que andar de carro é um passeio para o seu cão. E deve ser encarado dessa forma. Não pode ser da forma como eu falei lá no começo, que é simplesmente o cachorro que está aqui, vou botar ele aqui dentro e não vai ter problema, ele vai ficar normal, afinal de contas, ele não vai precisar sair do lugar. Olha a ideia que a gente tem, ele vai ficar ali aconchegante, seja no meu colo, seja no banco de trás, seja no motorista, ele vai ficar com cinto, como a Patrícia colocou aqui, ó, de colocar o cachorro de cinto de segurança. Então na nossa cabeça a gente não imagina, muitas pessoas não imaginam, não estou dizendo que vocês todos imaginam isso, mas que andar de carro não é um passeio. Se o seu cão só andou de carro no dia, você pensa, nossa, eu não passeei com o meu cachorro. Então precisamos repensar. Talvez você não tenha feito atividade física, mas lembra que a atividade mental ela é tão importante, às vezes até mais do que a atividade física, depende da idade do seu cachorro, da estrutura física dele, ela é muito mais importante. Então a partir de hoje, se você não quer passear, não quer gastar suas perninhas, depois você faz uma atividade com o seu cão em casa, uma atividade física, põe o seu cão dentro do carro e faça um passeio, inclusive com segurança, para que vocês não tenham nenhum problema, inclusive com chuva. Imagina que maravilha, você tá ali, ó, andando na rua com o seu cachorro e começa a chover. Pelo amor de Deus, alguma coisa você precisa fazer ou encerrar o seu passeio. Agora dentro do carro, vamos continuar o passeio. Então andar de carro, sim, é um ótimo passeio, deve ser feito, deve ser aproveitado, inclusive por quem não tem carro. É legal você ir para casa de alguém que tem carro. Bom, isso a gente fala mais pra frente, mas é passeio. O Wallison mesmo disse, ó, e não tem nada de errado, Wallison. Eu não sei se é Wallison, se é Wallison, desculpa. Mas a gente tende a imaginar justamente isso. A visão que a gente tem de passeio é para gastar energia do cão. Gastar energia física, não energia mental. A gente pensa nisso, vou passear com o meu cão para ele ficar cansado, para ele não ficar tão estressado. A gente só pensa na atividade física. E sair de casa para o cão já é passeio. E o carro, então, é uma maravilha. Deixa eu ver, a Elizabeth também colocou aqui, eu acho que é passeio para nós e para os cães. Aê, tá querendo sair de carro, né, dona Elizabeth?
Pode sair, tá bom, vamos que vamos. Besteira. Mais uma situação aqui, ó. É normal, acho que é essa a segunda pergunta, é normal o cão passar mal no carro? E era só pra colocar, lógico que sim, ou de jeito nenhum. Não é normal pro cão passar mal no carro. Eram essas duas situações. Se é normal passar no carro, você acha que é normal? Ou se não. Vamos, a partir de hoje e de sempre, imaginar que tudo aquilo que faz mal pro nosso cão não é normal. Não é normal e a gente não pode permitir que continue sendo. Esse é o grande objetivo, a grande visão que a gente tem que ter quando a gente traz um cão para morar com a gente, é a gente não permitir que as coisas ruins sejam normais. Mesmo aquelas que falaram, que você já ouviu, as famosas armadilhas da desculpa, que fala, esse cão, ele não gosta de pessoas. Imagina, se ele não gosta de pessoas, vamos levar para essa relação, essa situação mais literal. Seu cão não gosta de outras pessoas, de crianças. Seu cão não gosta de crianças. Aí você vai considerar isso como normal para o seu cão? Ele nunca encontrar uma criança e se dar bem e ter uma boa experiência? Se você pensar dessa forma, você vai entender que passar mal no carro não deve ser encarado como normal. Isso não quer dizer que não aconteça. Da mesma jeito que o cachorro não gostar de algumas crianças ou algumas pessoas, pode acontecer, depende das experiências. Mas a gente não pode nunca achar e acreditar e bater no martelo dizendo que quando o cão passar mal é uma coisa normal. Não pode ser encarado dessa forma. Então é de jeito nenhum. Gente, a partir de hoje, qualquer coisa, qualquer sintoma, qualquer comunicação que o nosso cão mostrar pra gente que está desconfortável, a gente tem que falar, opa, isso aqui não é normal. Vamos resolver isso e levar pro normal, que é o cão viver bem, fazer as experiências sem ter problema nenhum, aproveitar e querer cada vez mais aproveitar, e isso quem garante somos nós. Então esquece essa história. Se o cão passa mal no carro, não é nada de normal. Se as pessoas estão votando normal, porque inclusive, eu não falo mais dos resultados, mas 83%, por isso que eu me alonguei aqui, 83% das pessoas falaram que, lógico que sim, é normal o cão passar mal no carro. Quantas pessoas você conhece que passam mal no carro? Eu até conheço algumas, depende, inclusive a Eloá. A Eloá é uma que, se a gente está numa serra, muitas curvas para lá e para cá, ela precisa que abra a janela para respirar melhor, porque houve uma mudança. Então ela passa também mal no carro, mas não que isso seja normal. A gente não pode encarar isso como normal. Então pensem exatamente dessa forma. Eu não conheço muitas pessoas que passem mal simplesmente por ir até a padaria, ou ir até o vizinho, ou ir a visitar uma pessoa numa outra cidade. Eu não conheço, então não pode ser considerado normal para os nossos cães. Tem alguma coisa errada e até o final da live a gente vai entender e nunca mais isso vai acontecer e você vai entender que não é normal de jeito nenhum um cão passar mal no carro. Beleza? Ficou claro isso? Ou vocês acham que eu sempre acho que às vezes eu exagero? Porque é tão claro pra mim que às vezes eu falo, não é possível que as pessoas acham que é normal o cão passar mal no carro. Será que essa visão, coloque aí se vocês acham que eu exagerei falando que não, pessoal, não é normal. O cão não pode passar mal no carro. Pelo amor de Deus, você falar, legal, ele passa mal, então não vou fazer nada porque isso é normal dele. Ó, eu tô dando umas indiretas aqui pra vocês não votarem que eu dou errado. Eu acredito que eu estou certo. Pensando no bem-estar dos cães. Vamos seguindo aqui. Lembrando que quem quiser mandar essa live pra alguém assistir agora, achar que é importante, pode mandar aqui no aviãozinho para as pessoas assistirem também. E vamos para a próxima pergunta. Por qual motivo você acha que o cão passa mal no carro? Então se a gente considerou que beleza, esse cão passa mal no carro. Por qual motivo você acha que é a maior incidência? Ou por que isso aconteceria e seria considerado normal? E eu coloquei por medo ou enjoo. O que faz o cão passar mais mal? É importante que a gente sempre considere que é uma questão de enjoo. Deixa eu explicar melhor isso. Não que o medo não aconteça, mas se você imaginar que o medo do seu cachorro é tão grande a ponto de ele perder o controle físico, ele não conseguir trabalhar o seu organismo e vomitar e babar, imagina como é que está a mente desse cachorro, imagina o tanto de medo que esse cão tem relacionado àquela experiência. Então, a partir de hoje, você precisa considerar como enjoo. Porque se você deixou chegar no ponto onde o seu cão está no carro e o medo é tão grande que ele treme todo, que ele sua todo, que ele baba todo e chega a vomitar,
estamos com um problema muito sério com o nosso cão. Mas tudo bem, eu só queria fazer essa introduçãozinha, mas existem as duas situações sim. O cão passar mal no carro, e aí eu tô falando passar mal dessas reações fisiológicas mesmo. Porque existe também o cão não querer entrar no carro. Existe essa situação sim, e pode ser originária tanto de medo quanto de enjoo. Por quê? Lembra das experiências? O cão teve uma experiência que não foi boa. Com certeza ela não foi boa logo de cara, ou em algum momento ela foi bem ruim, essa experiência que ele teve com esse carro. E aí o que vai acontecer? Ele vai querer evitar. O cão não quer repetir aquilo que faz mal para ele. E a gente às vezes insiste, não, entra no carro e pega no colo. Ó a gente pegando no colo o cachorro lá e botando dentro desse carro. Então a gente vai aumentando a dificuldade desse cão. A gente vai achando que é normal. Ah, não, tá fazendo graça, para de besteira, entra aí. Aí a gente põe vai falar uma toalha, mas alguma coisa para proteger o estofado, porque a gente sabe que o cão vai vomitar e vai passar mal. Eu tô falando isso porque isso acontece com muitas pessoas. As pessoas precisam sair ou precisam levar o cão de carro para algum lugar e aí elas simplesmente continuam indo. Fala, ele passa mal, mas é rapidinho, é meia hora aqui, é 10 minutos só. 10 minutos passando mal não é ruim. Imagina o seu cão tem medo, ele já está com medo daquela situação, seja pelo barulho, seja pelo movimento, pelas coisas que passam sem ele ter controle. Ele está parado e as coisas estão passando. Inclusive pessoas se aproximam, vem uma moto, passa bem perto. Imagina esse medo, 10 minutos. Você 10 minutos, se eu ficar 10 minutos aqui, eu não vou ficar 10 minutos aqui, mas numa sala trancada, com barulhos aterrorizantes, 10 minutos é uma experiência muito ruim. E se você vai repetindo isso, o seu cão vai cada vez mais ficando com mais medo e não sabendo o que fazer e perdendo todo o controle das suas faculdades, inclusive mentais. Tem cão que quer pular pela janela. Existem casos, eu nunca presenciei, nunca ouvi falar, só vi, então acredito que é verdade, né? Tiver na internet, é verdade. Cães que pulam, quebram vidro, cães que ficam arranhando, arrebentando o estofado de carro, porque as pessoas deixam ele ali sozinho, mas mesmo que não fosse sozinho. Então, tenho medo, só que vamos encarar que mais importante é que seja enjoo, porque você nunca vai deixar o seu cão ter medo de viver num carro ou passear num carro. O enjoo é uma outra situação, eu vou falar aqui sim, mas é importante que você tenha essa visão. De falar, não, meu cão só vai passar mal no carro se for por enjoo, porque eu não vou permitir que ele tenha medo daquele lugar. Mas existem as duas situações sim, tá, pessoal? Existe o medo do cão, existe enjoo, que é uma coisa que o cão não controla, tá? Então vamos seguir aqui, ó. Deixa eu ver aqui, a Elizabeth colocou, não exagerou, você explica bem. Eu tento explicar bem, às vezes eu dou uma embananada, eu acho que eu mais atrapalho vocês do que eu ajudo. Vamos para aquela famosa perguntinha que eu fiz no final. Em qual lugar do carro o seu cão deve ficar? Quando vão viajar, é lógico, né? Quando vão sair de carro, onde que ele fica? Deixa eu ver aqui as respostas de vocês. Ó, tá, tem 3, eu vou responder 2 aqui, depois eu respondo mais uma aqui. No meu colo. Acredito que não vou falar besteira que é no meu colo, é no colo da pessoa, né? Ir no colo da pessoa. Tá, não foi tão específico aqui. Eu gosto de abrir uns leques, uns parênteses aqui de acordo com a resposta de vocês, justamente porque aqui a gente não tá pra bater o martelo e falar, é isso que você precisa fazer. É você que sabe o que é certo pro seu cão ou não. Porém, no meu colo, pode ser no meu colo motorista, eu tô de motorista, meu cachorro tá aqui. Pode ser no meu colo passageiro, como eu fazia com a Tita, como eu tentei fazer com a Tita no começo. E pode ser no meu colo lá atrás. Qual que é a melhor situação? O que você precisa pensar? O que o seu cão está buscando? Lembra que ficar no colo, isso por uma questão de socialização, de sinais de desconforto, do seu cão adquirir autoconfiança, não é saudável o cão ficar no seu colo. Por quê? Porque ele não tem para onde ir, ele não tem escapatória. Se ele está dentro de um carro e ele ainda está no seu colo, ou seja, você está ali segurando ele, quais são as chances desse cão sair dessa situação? Primeiro que ele já não consegue sair do carro. Segundo que ele não vai conseguir sair do seu colo. E aí você pode estar imaginando que você está no colo com ele porque você vai segurar. Você vai ser a segurança dele. Mas e se isso está piorando ainda mais a saúde mental do seu cão? Por isso que a gente tem que sempre entender o nosso cão. Existem cães que procuram o colo da pessoa. Aí é uma outra situação completamente diferente. Porém, se ele está procurando o seu colo naquele momento,
ele já tá te gritando que não tá confortável, que ele não tá conseguindo lidar com aquela situação. E às vezes você fala, não, vem aqui, agora você vai ficar tranquilo aqui, ó. E na verdade ele tava pedindo para você socorrer ele. Não para você se juntar à dificuldade com ele, você falar, não, então vamos ficar nós dois aqui no carro. Vamos pular de paraquedas? Não, não quero. Não, vamos pular de paraquedas. Aí você agarra a pessoa e pula. Ó, tô com você aqui, tá tudo bem. Acho que deu para imaginar mais ou menos a situação. Eu nem vou entrar em detalhes aqui sobre se está no motorista, se está no passageiro, se está lá atrás, porque acho que é uma questão mais de legislação, de perigos, de cuidados. Talvez até fale um pouquinho aqui mais pro final sobre essas questões, mas é lógico que no colo do motorista, por N motivos, é perigoso. Não vou nem falar com a saúde do cão, porque a gente já falou o que é o colo no carro pro cão. Mas você ficar com o cachorro enquanto você dirige, ele é pequeno, Beto. É um ser vivo, que tá ali, demanda sua atenção. A não ser que você fale, vai ficar aqui, eu não tô nem aí pro meu cachorro. Então já tá fazendo errado duplamente. Então é importante isso. Vai passear de carro com o cachorro? Pelo menos 2 pessoas. Uma para ficar supervisionando, e não digo nem ficar com ele no colo, para poder dar esse suporte se ele precisar, e a outra que é motorista. Que seria eu, né? Eu vou de motorista aqui, dirijo bem pra caramba. Bom, mas a questão é essa. Deixar no meu colo é mais ou menos por esse aspecto que você precisa analisar. Se o seu cão gosta muito de ficar no seu colo, ele não sabe sair do seu colo, e aí ele vai no seu colo e fica bem, é uma outra história. Naquela situação vai valer a pena, porém, não é saudável para o cão precisar do seu colo. Lembra sempre disso, o cão precisa ter alternativas e conseguir se virar sozinho. Se ele vem para o seu colo, mesmo que ele goste de ficar ali, naquela situação onde é uma situação diferente, se você está no seu quarto, deitado na cama, e seu cão vem para o seu colo para poder descansar e relaxar, beleza, é uma escolha dele. Agora, nessa situação, não encare como uma coisa legal e gostosa para o seu cão. Vai ser gostoso só para você. Beleza, aqui ó. Aí mais uma que colocou, qual é o lugar ideal para o cão ir no carro? Deitado no chão do carro. Eu acredito que essa é uma das melhores opções, né? Porque o cão escolheu ficar ali, é um lugar onde está seguro, geralmente tem uma coisa por cima ali, um banco que vai proteger ele, ou o painel do carro se for ali na frente, não lógico no pé do motorista, né? No chão do carro. Mas lembra que isso precisa ser uma escolha do cão. Ele vai ficar mais confortável, ele vai ficar mais fixo ali, porque o fundo o fundo do carro é um lugar mais firme, vai ter essas proteções em volta dele, não é um lugar tão grande, tão espaçoso, a ponto de se você fizer uma curva, oi, vai cachorro pra lá, faz uma curva, o cachorro vai pra cá. Então deitado no chão do carro, eu também acredito que é uma das melhores opções. Só que é óbvio, se o seu cão tem medo, se o seu cão não está acostumado, não faz sentido você pegar e falar, não, fica aí no chão que o Beto falou para ficar. E o seu cão quer subir, quer sair, não, é só ficar aí no chão que tá tudo bem. Você vai gostar de ficar aí no chão. Então não é essa a ideia. Mas o ideal para mim, em questões de segurança, é o cão ir deitado no chão ali tranquilamente. Ele como se ele tivesse deitado no quarto dentro de casa. Ele vai lá e pum, deita e fica a viagem inteira ali. Enquanto vocês não chegam no destino, ele fica ali aguardando numa boa. Acho que vamos que vamos. Vamos seguir aqui. Quero falar agora outras coisinhas. Pra gente não ficar só na mesma história. Eu falei lá agora um pouquinho com relação ao cão ter medo ou ele ter enjoo. E a gente sempre buscar e acreditar e fazer que seja só enjoo. Que não seja uma questão de medo do seu cão. Isso você vai trabalhar e não vai ter problema. Agora o enjoo é uma outra situação. Pode ser um problema físico mesmo, que ele não tem condições, como uma labirintite, né? Muitas pessoas têm labirintite, mas andam de carro. Mas existem aquelas fases agudas, não vou entrar nesses detalhes. Mas o que a gente pode fazer com relação a enjoo? A gente precisa, sim, trabalhar isso no cão. Às vezes, e na maioria das vezes, é uma questão de desenvolvimento do cão. Lembra daquela história da... Quem não lembra também, vou falar aqui, da propriocepção, que é você fazer exercícios com o seu cão para que ele conheça o próprio corpo, como o corpo dele se movimenta. Então fazer exercícios para o cão andar de ré, fazer exercício para o cão subir só com a pata da frente ou subir só com a pata de trás, pular em objetos que sejam instáveis. Pular não, é subir em objetos que sejam estáveis. Inclusive existem alguns exercícios, em fisioterapia existe isso muito, não sei quem conhece, que são os discos, que ele tem uma bolinha aqui embaixo, e aí você sobe nele e ele é totalmente instável. Você precisa treinar o seu equilíbrio ali. Isso é muito legal para você fazer com o seu cão. É um exercício de propriocepção
que vai dar para ele um equilíbrio muito bom, vai desenvolver essa faculdade, essa habilidade nele, porque ele vai estar ali, ó, e o ambiente é completamente instável, que é exatamente o que acontece quando está no carro. Você pode estar acostumado já, mas imagina se você entra quando você entra num ônibus, principalmente ônibus urbano, né? Depende do lugar onde você senta, a movimentação ela é muito louca, ela é muito maluca. Então o seu corpo precisa estar desenvolvido e trabalhado para isso. Imagina que o seu cão também precisa. Então você alimentar o seu cão, por exemplo, em cima de um colchonete inflável, isso já estou dando como orientação, como a gente fazer isso e desenvolver isso. O seu cão vai ficar ali, ó, né, a pata pisa aqui, afunda, aí ele precisa aprender como isso funciona, sentir essa instabilidade e continuar ali, ó, se alimentando. Brincar com ele, ensinar ele a sentar nessas superfícies que sejam moles. Seria o ideal de você fazer com o seu cão para ajudar ele a desenvolver esse equilíbrio e perder essa questão de enjoo, de enjoar num carro porque a movimentação é completamente desconhecida para o seu cão. Então fazer atividades de propriocepção para o seu cão é ótimo, vai ajudar demais, nossa, anos-luz para o seu cão andar de carro. Então isso tem que ser feito sempre antes. A gente preparar ali, fazer esses exercícios com ele assim que chega, porque não só para andar de carro. Que algum dia, em algum momento, você vai levar ele para passear alguma coisa, num trem, numa bicicleta, numa moto. Tem cachorros que andam de moto, né? É bem legal. Mas tudo isso são superfícies instáveis, que balançam muito. Se o seu cão só está acostumado a pisar no chão, que é como eu falei lá do navio, quando a gente vai no navio, o balanço do navio pode dar um enjoo na gente, porque nós não somos acostumados a isso. Nós somos desenvolvidos, nosso corpo não entende como funcionar ou como se estabilizar numa situação dessa que balança demais. Então façam isso com os cães de vocês assim que eles chegarem em casa, e mesmo que já estejam em casa há muito tempo, e mesmo que ele já tenha essa dificuldade com o carro, faça em casa, controladamente, respeitando o limite, começando sempre com as coisas mais simples. Coloca o colchonete ali, só que bem pouquinho inchado é ótimo, pouquinho cheio. Ele vai pisar, ele vai sentir, mas logo ele já alcança o chão. Aí depois você enche um pouquinho mais e vai repetindo, trabalha a propriocepção das patas traseiras do seu cão, movimentos de costa, tudo isso é muito legal e vai ajudar demais o seu cão a andar de carro. Vamos seguir com perguntas. Deixa eu ver se tem perguntas de vocês aqui. Ah, eu meti o dedo aqui e estraguei. Fazia tempo que eu não estragava a live só com o dedo. Vamos que vamos. Dar remédio para o cão não passar mal no carro. É uma boa? Eu li estranho, mas acho que deu para entender, né? Que isso existe com muita frequência. Isso acontece com muita frequência. Será que é uma boa a gente dar um remédio para o cão para ele não passar mal no carro? Eu vou considerar duas coisas aqui. Primeiro, a dosagem do remédio. Essa é a primeira questão que a gente precisa levantar, porque não são todas as pessoas que procuram um veterinário para saber qual remédio dá. Eu tô falando por experiência, tá? Que as pessoas pegam e dão um remédio normal, Dramin. Elas pegam e dão um Dramin e falam, vou cortar só um pedacinho aqui porque o cachorro é pequenininho, vou dar inteiro porque esse cachorro é maior. Então a gente já começa a ter problemas aí, de automedicar o cão, porque você sabe que ele passa mal. Só que, e se esse passar mal não é enjoo? E se esse passar mal é o medo? Se esse passar mal é um descontrole completo das faculdades físicas que o seu cão tem, do controle do organismo dele? Você dá Dramin para ele, não vai resolver a situação. Não vai ajudar o seu cão de forma alguma. Vai resolver a situação para você. Que você vai falar, beleza, ó, ele foi bem. Ele foi bem, nem vomitou, nem passou mal. Mas o que ajudou ele a fazer isso? Foi um remédio que resolveu o problema dele? Não, o problema tá lá, ó. A gente só maquiou o problema aqui, ó, para dar conforto pra gente. Mas e o nosso cão? Eu tô falando isso porque já é bem claro que não é uma boa dar remédio pro cão. A não ser que seja o último caso que você já fez todo o desenvolvimento de propriocepção, trabalhou o equilíbrio do seu cão, em situações não, em superfícies instáveis e tal. E mesmo assim, o seu cão ainda continua enjoando, continua com dificuldade, você já trabalhou o medo dele, ele gosta daquele lugar quando o carro está parado. É isso que é importante a gente ver. Se quando está parado ele entra e está tudo bem, e aí anda o carro e ele começa a passar mal, e você já trabalhou esse desenvolvimento de equilíbrio dele, talvez aí seja uma questão. Embora eu só levantei porque eu sou muito legal, hein? Porque eu nunca vi isso acontecer.
do cão precisar porque ó, não tem jeito, ele é assim mesmo, ele não consegue, não resolve o problema. Eu nunca vi isso acontecer, tá? Então eu digo que sempre não é uma boa. A gente medicar o cão, a gente tira a possibilidade do próprio cão resolver aquilo. É lógico que se você não fizer nada, o cão também não vai resolver aquilo sozinho. E aí a gente acaba como subterfúgio, pensando no nosso bem-estar, na facilidade e comodidade pra gente. Vou botar um remédio ali, ele vai bem, não suja nada, não vomita, fica tranquilo. E sendo que ele tá dopado, né? Seu cão tá dopado ali, drogadão, e não consegue resolver a situação. Às vezes seja até pior pra você, falando psicologicamente pro cão. Ele tá ali, ele percebe que não tá legal, e nem botar pra fora ele consegue. Porque às vezes botando pra fora a gente melhora, né? A gente bota pra fora e fica, que maravilha. E nem isso ele vai conseguir fazer. Então eu não acho uma boa e acho que é importante que você também não considere essa opção. Se você está precisando dar remédio para o seu cão andar de carro, tá faltando outras coisas por trás aí. Tá faltando você ser mais proativa, uma pessoa mais proativa para preparar e trabalhar esse medo ou esse enjoo físico que o seu cão sente quando ele está no carro. Então é importante a gente não dar remédio para o cão, não. Não façam isso. Não é legal. Esse é o tio Beto falando. Não façam isso com seus cães. Vamos continuar aqui. Vai ter mais pergunta. Bora. Ah, essa aqui é muito legal. Eu acho que a maioria de vocês nunca pensou nisso. Levar o cão no veterinário de carro pode gerar medo do carro? Que é aquela condição que eu estava falando no começo do cão ter medo do carro. Imagina, os cães eles fazem isso com uma maestria. E eu vou dar um exemplo para vocês que vocês vão falar, ah, é verdade, não tinha pensado nisso. Que eles antecipam situações. Então, por exemplo, ele foi no veterinário, ele chegou lá no veterinário, e a experiência não foi ruim. E aí eu estou considerando uma experiência ruim para o cachorro ter medo. Lógico, isso é uma coisa boa, não vai fazer nem sentido. Então ele chegou lá, uma experiência ruim, pum, aí ele voltou pelo carro. Então ele teve a experiência ruim e voltou pelo carro, tá. Aí na próxima ele entrou no carro, aí chegou lá, o veterinário de novo tá me sacaneando. E aí outra experiência ruim ali, porque ele já chegou com aquela experiência que já tinha sido ruim, então ele já começou com um comportamento diferenciado ali, de repente até mostrando um desconforto e não foi respeitado, porque estou no veterinário e preciso fazer alguma coisa. É uma questão de urgência, né? Imagino eu. E aí da próxima vez que ele for entrar no carro, na cabeça dele ele já antecipa que a entrada do carro é veterinário, mesmo que você não for levar ele para o veterinário. As experiências positivas elas precisam ser muito boas para o seu cão e em maior quantidade a ponto de tirar essa referência que ele tem do medo que ele teve. Lembra que tem que ser muito bom, porque senão o medo, ele sempre grita mais alto aqui. A gente tem medo de uma coisa uma vez, depois se você não faz um trabalho, vai demorar para você perder esse medo. Você precisa ter muitas experiências boas com a mesma situação. Então o cão já começa a antecipar. Então ele já entra no carro, já começa a ter toda aquela fisiologia, todo aquele medo, aquela ansiedade, aquele estresse do que ele vai encontrar lá no veterinário. E às vezes não é nem isso que vai acontecer, ele está indo para um outro lugar. Só que a experiência do carro já transformou, ela já virou. A partir de agora, toda hora que ele entrar no carro, tudo que ele vai ter na cabeça é essa lembrança, é essa memória das coisas que aconteceram. E isso vai se ampliando. O cão, antes de chegar no carro, ele vê que você está indo para o carro, ele já trava. Ele já para, ele já começa a tremer, ele não quer nem entrar no carro. Olha o tanto que ele foi antecipando. Mas para chegar nisso, você tem que ter sido uma má pessoa. Você não pode, você não respeitou o seu cão, você não observou, você não entendeu que não estava sendo bom para ele e continuou insistindo para chegar nesse ponto aqui, ó. E aí você fala, nossa, Beto, mas será que é isso mesmo? Pensa no passeio. No passeio, experiência boa que o cão gosta. Primeiro você foi lá, botou uma coleira nele, passeou, aí ele falou, opa, que legal isso aqui. Aí você voltou para casa. Aí outro dia você botou de novo, opa, que legal isso aqui. Na próxima, você pegou a coleira e ele já, opa, que legal isso aqui. Aí na outra você se preparou, botou uma camiseta diferente para sair, ele, opa, que legal isso aqui, porque a gente está indo pro passeio, ou seja, ele antecipa uma situação. E aí a partir de agora, o que faz ele ter o gatilho, né, que a gente fala, ele ter essas emoções de passeio, é você trocar a roupa, é você colocar o sapato, é você pegar uma chave. Ele vai antecipando tudo isso. Isso é um descontrole emocional que o seu cão tem. Entenda que ele foi suprimido por todas as razões que o seu cão tem para entender e se controlar, por um instinto, por uma situação que foi criada. Então isso acontece também com o medo. Então pode sim gerar medo no seu cão se ele vai no veterinário e a experiência não é boa através de um carro. Então isso pode acontecer, ele começa a antecipar. Mas se chegar nesse ponto, liga o sinal vermelho e fala, caramba, eu não estou sendo um melhor amigo pro meu cão aqui.
Tô deixando ele passar por umas dificuldades bem boas, hein? Ó ó o ponto que nós chegamos. Boa noite para todos que chegaram agora atrasados. Chegaram atrasados. Vamos continuar. Se o cão comer antes de andar de carro, vai passar mal? Sempre e nunca. Eram as duas opções que a gente tinha. Se o cão comer antes, ele vai passar mal. Pensa você. Você vai andar de carro. Você vai para viajar. Você para, olha que legal. Você tá andando aqui, eu viajei, parei na estrada para comer porque a viagem é longa. Você come e volta pro carro. E vamos embora. E você não passa mal. Pelo menos, se você comeu decentemente a quantidade ideal que você precisava comer, você não vai passar mal. Lógico, se você comeu demais, qualquer coisa faria você passar mal. Mas entenda, você entrou no carro e foi tudo bem. Agora imagina você comer um lanche, uma comida, e você ir numa montanha-russa. É uma situação diferente, que você não faz cotidianamente, que seu corpo talvez não esteja tão preparado para isso, tão desenvolvido para isso, e aí você pode sim vomitar. Então o que a gente precisa considerar é que nunca, mesmo que o cão acabe de comer e vá para o carro, ele não pode vomitar. Por quê? Porque ele não vai passar mal, porque ele não vai ter medo, ele vai gostar, ele vai estar tranquilo, ele não vai estar ansioso, agitado e super feliz de estar ali. Não é isso que a gente busca, isso faz mal pro nosso cão. Inclusive deixa eu ligar a tomada aqui que o celular me avisou que está acabando a bateria. Bom, vamos seguir. Então a gente precisa entender isso. Que o cão também não pode chegar e estar muito feliz e muito agitado. A gente precisa pensar que sempre que ele entrar no carro, não importa se ele já comeu, se ele não comeu, se ele já dormiu, ele não vai passar mal. Não vai ter problema nenhum. Ele ter feito qualquer coisa antes disso, porque ele conhece o carro, ele gosta, é super tranquilo, ele sabe o que acontece ali, ele está seguro, ele tem confiança, ele tem autocontrole. Então não importa e nunca ele vai passar mal no carro por ter comido. Pode ter certeza, ele pode passar mal no carro se você botar ele num carro e começar a entrar numa corrida, fazer as curvas de Santos ali com ele e ele nunca fez, ou não está preparado para isso, aí ele pode passar mal. Então não tem nada a ver com a comida, hein? Ele pode comer e deve comer, porque entrar no carro de barriga vazia também não é bom, né? Uma hora ele vai ficar com fome, ele pode ficar tonto por causa disso. Vamos seguindo, vamos que vamos, meu time brasileiro. Cocei o nariz, desculpa. Vamos para a pergunta. Qual é o lugar do carro que o seu cão deve ficar? Onde ele deve ficar? Vamos ver aqui, ó, POF. No banco do passageiro. Eu tô sendo muito exigente, né? Porque ia falar banco do passageiro pode ser o do lado do motorista ou pode ser o lá atrás. Tudo é banco de passageiro aí. Mas eu acho que o que quis dizer aqui é que não é no banco do motorista. Não é com o motorista que o cão vai. E aí, perfeito. Maravilhoso. Qualquer outro lugar que o cão vá no carro é muito melhor do que ir no banco do motorista. Ele ir no banco... Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas vou adiantar já agora. Ele ir no banco do passageiro, a gente precisa levar em consideração a segurança desse cão, o tamanho desse cão, o quanto do controle do próprio corpo, de questão de equilíbrio esse cão tem, que posição ele fica ali, se ele está seguro, se ele está protegido, tudo isso a gente precisa levar em consideração. E aí eu não vou nem falar se é no banco da frente ou no banco de trás, se é o passageiro ali do lado ou não. Se você levar em consideração que o ideal é que você sempre tenha alguém com você, eu sempre gosto. A gente ter duas pessoas, porque uma fica focada aqui, ó, dirigindo, é o motorista do Uber, e você tá ali com o cão. Se você levar por essa consideração, o cão nunca vai no banco do passageiro ao lado do motorista, porque ali tem uma pessoa. Ali vai estar uma pessoa. Ele não vai no colo da pessoa, porque não é o ideal ele ir no colo da pessoa. Então, banco do passageiro, para mim, se você for colocar o cão, é lá no banco de trás. Esse é o ideal para banco de passageiro, atendendo todos esses critérios, que seu cão vai ficar tranquilo, ele sabe andar ali, está seguro, você está tranquilo também com ele ali atrás, não vai ficar preocupado o tempo todo. Imagina você dirigindo aqui, opa, cadê meu cachorro? Não estou vendo ele no vidro, aí olha para trás, sabe? Esse tipo de coisa que a gente precisa evitar com relação à segurança de cão. Agora, se o seu cão fica tranquilo, anda numa boa, pode ser no banco que você quiser, não tem problema nenhum. Ficou claro isso ou vocês acham que eu me contradisse aqui? Falando que pode ser em qualquer lugar. Lembra que a gente busca sempre a qualidade de vida do nosso cão. Se ele tá bem, se ele tá tranquilo, às vezes até dorme, qual é o sentido de eu querer que ele vá em outro lugar? E é disso que a gente vai falar agora. Vamos lá! Vamos lá, só faltou rodar uma vinheta aqui e a gente começar. Ah, tem mais uma pergunta. Pera aí, não vou falar agora não, vou falar essa outra aqui, ó. Ah, beleza, aqui foi só foi uma observação que a pessoa fez aqui.
acho que a gente já falou sobre isso. Ó. Olá, prazer, tio Alves. Meu cachorro vomita sempre quando anda de carro. Eu não sei se o tio Alves estava no começo da live, ou um pouquinho mais antes aqui, que a gente falou sobre questões do cão ter tanto medo a ponto de não controlar mais o próprio organismo. Que esse é o pior cenário que a gente pode ter. Agora, se é uma questão de enjoo, que ele fica enjoado por causa da movimentação, o mais legal é a gente trabalhar a propriocepção, é a gente ensinar o nosso cão como o corpo funciona, propor superfícies diferentes para ele, principalmente superfícies que sejam mais instáveis, né, para ele fazer atividade durante o dia, seja sentar, seja comer, seja só botar as patas da frente para receber um carinho, receber um petisco, só botar as patas de trás, e a gente ir aumentando essas dificuldades para o nosso cão. A gente trabalhar cada vez mais. Imagina um trapezista. Eu às vezes faço umas analogias com o mundo humano que eu acho que fica mais simples da gente entender. Mas eu tenho uma faculdade mental muito boa, eu tenho um equilíbrio muito bom. Mas se eu for fazer um trapézio, talvez eu não faça tão bem não. Talvez eu não consiga. Se for fazer um polidense, tudo isso é uma outra situação. Então por isso que a gente precisa desenvolver sempre. Não é porque o tio Alves foi lá, colocou uma almofada, o cão subiu ali em cima, comeu petisco, sentou, ficou numa boa. Então ele está preparado para enfrentar qualquer movimento do carro, qualquer curva, qualquer freada. Não. Vamos aumentar essas dificuldades. Vamos colocar essas almofadas em cima de um colchão inflável, que vai ficar mais mole ainda. Vamos colocar 2 almofadas, uma para ele colocar cada pata. Vamos colocar uma superfície em cima dessa bolinha aí, que é aquele... Eu não sei como é o nome desse objeto aí, quem souber pode colocar. Para apoiar os pés ali, ele ficar com os 2 pés, depois subir com os 4 pés. Isso eu estou mostrando a evolução, a gradatividade que a gente vai. E é lógico que você não precisa saber essas evoluções, mas você tem a obrigação de procurar, de pesquisar isso. Eu também não sei. Se eu for te falar aqui agora os níveis, até onde você pode chegar com o equilíbrio do seu cão, trabalhando toda essa propriocepção, eu não vou saber. Porque eu não sei nem onde seu cão está. De repente ele já está num nível que eu falo, isso aqui tá bom, depende do que você faz na vida. Você anda de skate com ele? Você quer andar de prancha de surf? A gente precisa entender todos esses critérios para a gente adaptar as atividades para desenvolver o nosso cão e preparar ele para essas coisas. Ficou claro? Não sei se o tio Alves está aí, mas a ideia é essa. Se você também passou na hora que eu estava falando do remédio, se você pensa ou já deu remédio para o seu cão, acho melhor você repensar essa situação e desenvolver o seu cão para ele conseguir ele mesmo superar isso. Inclusive procurar um veterinário para poder entender direitinho se pode dar esse remédio para o cão, falar que você quer parar de dar, o que você pode fazer. Esse é sempre o ideal, a gente permitir que o nosso cão consiga ele mesmo superar as dificuldades que ele tem. Vamos seguir aqui, ó. Acho que acabou as perguntas. Fiquei até assustado aqui que acho que parou. Beleza, eu parei um pouquinho antes mesmo, embora muito em cima da hora, porque eu quero explicar como que a gente prepara o cão. Eu tô falando aqui, desenvolve a propriocepção, faz o cão ter um bom equilíbrio, faz relações positivas, vai devagar, gradualmente. Mas na prática, como é que a gente faz para o cão gostar do carro, não ter medo, não enjoar no carro? Você faz todo esse processo, que é feito dentro de casa, lógico, você vai aumentando as dificuldades e mudando as dificuldades. Tem uma coisa muito legal que agora veio na minha mente, que eu vi hoje até. Era uma besteirinha, porque eram filhotinhos, mas eles estavam deitados na rede. Eram umas mini redes, assim, acho que tinha uns 3 cachorrinhos deitadinhos na mini rede. Mas olha que legal esse exercício. Não sei se você tem rede em casa, mas você desenvolver isso no seu cão. Ele subir numa rede e balançar, olha que desenvolvimento legal. Lógico que devagar, você não vai pegar e, vou botar e vou balançar aqui, tá tudo certo. Aí você vai deixar o seu cachorro pior ainda. Vamos lá então, como é que a gente faz para preparar o cão para poder andar de carro numa boa? A primeira e mais importante coisa que você vai fazer é entrar nesse carro sem precisar sair. É um pouco óbvio, mas talvez a gente não dedique esse tempo para isso, ou não encontre esse tempo no nosso dia a dia. Então imagina que você tomou seu banho, você chegou em casa, e aí você vai falar, vou brincar 15 minutos aqui, um tempinho com o meu cachorro. São esses 15 minutinhos que você vai descer e vai lá pro carro. Você vai aproveitar esse momento, você não precisa sair com o carro, você vai abrir a porta desse carro, ver se o seu cão primeiro tem interesse em entrar. Então você entra primeiro, vê se ele quer entrar. Tudo isso é gradualmente que você vai fazer. Então beleza, chegamos até ali, meu cão não quis entrar no carro. Tá bom, vamos fazer uma brincadeira com ele ali na porta do carro, do lado do carro.
até ele ficar super à vontade. Porque se ele chegou ali e não quis entrar, ele já está desconfortável naquela situação. Então precisamos transformar aquela primeira situação em confortável. Então vou chegar ali, vou brincar com um brinquedo, um cabo de guerra, sempre na guia, depende, né? Tô pensando em condomínio, mas se é numa casa, é muito mais fácil. Você vai ali do lado, dá uns petiscos para ele, ensina um truque, sentar, dar a pata, deitar, girar, ficar, sei lá mais o que você quer ensinar pro seu cão, passar no meio das pernas, isso é muito legal também. E aí você faz isso ao lado do carro. Aí você abre a porta, faz um pouquinho desse exercício, aí você entra no carro e vê se o cão se interessa em vir. A probabilidade é bem maior dele se interessar em vir. Aí você, se ele puder conseguir subir sozinho, você deixa ele subir sozinho. Senão você ajuda, não tem problema nenhum. Se ele não consegue subir, pelo amor de Deus, pega ele no colo só nesse momento, porque ele já está mostrando aonde ele quer ir, e você só ajuda ele a percorrer esse trajeto. Aí você põe ele no banco de trás, com você ali. Aí vocês ficam sentados ali e continuam as atividades ali. Continua ensinando ele a sentar, a deitar. E aí vocês ficam um tempo ali e sai do carro de novo. E aí repete depois isso, entra no carro, senta com ele ali, brinca um pouquinho com ele. Na próxima vez você vai trazer um brinquedo recheado, que é aqueles brinquedos onde põe a comida dentro, ou até o próprio pote da ração do cão. Não sei se você é essa pessoa que põe a comida ainda no pote. Aí você entra no carro, no banco de trás, ou chama o seu cachorrinho, ou coloca ele ali, põe a comidinha dele e deixa ele comer. Percebeu que esse tempo todo a gente só está entrando no carro? A gente gastou o quê aí? Se foi um dia, o cão come 2 a 3 vezes no dia, você já conseguiu fazer 3 vezes e já chegou lá dentro do carro, já está sentado com o seu cão comendo do seu lado, do banco de trás, numa boa. Esse é o primeiro passo que você precisa fazer com o seu cão. É ele gostar do carro desligado, do carro parado, como um sofá. Ele não precisa estar ainda em movimento, nem ligado. Então você fez isso, tá tudo ok, brinquei lá dentro com o meu cachorro, hoje eu já chego, abro a porta, ele sobe lá dentro numa boa, a gente fica ali brincando, fazendo atividades. Beleza, a próxima coisa que eu vou fazer é ligar o carro. Brum. Só que ele vai ficar ali parado. Vai só ser a tremidinha do carro ali, depende de qual é o seu carro, vai tremer um pouco mais. E aí você repete as mesmas atividades dessa forma. Você vai, brinca com ele, percebeu que ele já está participando, não precisa nem ficar insistindo. Você fez uma vez, ele já veio, já comeu, aí você tentou brincar com ele, ele já brincou. Você fala, beleza, tá mais tranquilo. Vamos chamar uma outra pessoa pra gente soltar o freio de mão desse carro e o carro descer um pouquinho enquanto a gente tá fazendo atividade ali dentro. Então você vai a pessoa lá na frente, e aí, lógico, de acordo com a sua realidade que você conseguir fazer, e aí solta o freio de mão, deixa o carro só andar um pouquinho, já puxa de novo. Lógico, você tá com o carro ligado, né? Você pode acelerar um pouquinho, óbvio. E aí você dá uma ré com o carro, enquanto isso você tá lá atrás com o seu cachorro, repetindo essas atividades. Fazendo isso que ele já entendeu que tá tranquilo, que tá favorável para ele, e você continua fazendo isso. Dessa forma, progressivamente, você vai fazer com que o seu cão goste do carro. E aí, junto a isso, você já fez todo um desenvolvimento de equilíbrio com o seu cão, é 0 problemas. Você não vai ter problema nenhum com o seu cão no carro se você fizer dessa forma. Depois que já tá tudo ok, já consigo ir para frente, já consigo ir para trás, e o cão tá ali numa boa, brincando, aí a gente vai dar uma volta. Uma pequena volta enquanto o tempo suficiente para o meu cão comer ou para eu poder fazer alguma atividade com ele ali, respeitando sempre aonde seu cão pode chegar. Se você percebeu que você saiu de casa e ele já ficou mais atento, para o carro. Fica ali onde está, no meio da rua, não encosta o carro, espera ele ficar mais tranquilo até entender o que está acontecendo e já volta para casa. Pega o carro e volta para casa. Na próxima vez você faz uma situação um pouco maior com ele. Mas a gente precisa dedicar esse tempo, que seria o tempo de brincadeira com o cão, para fazer isso. Mesmo que na sua rotina não exista a questão de eu não levo meu cão de carro em lugar nenhum. Eu só saio de passeio com ele na coleira. Mas olha a oportunidade que a gente está perdendo de desenvolver isso no nosso cão, de trazer essa segurança para ele. Quem sabe um dia ele não vai precisar. E olha o mundo que você está perdendo de mostrar para o seu cão, levando ele para passear num lugar mais longe de carro, sem precisar cansar e ir andando 40 quilômetros até chegar no lugar onde vocês gostariam. Um parque de cães, um zoológico. Tem milhares de lugares que é legal a gente ir com o carro, com o cão. Então, mesmo que não faça parte da sua rotina diária, passear de carro com o seu cão, faça essas atividades com o seu cão dentro do carro. Comece a acostumar ele com isso. Acho que ficou bem claro, né? Como é que a gente precisa fazer. A gente precisa aproveitar todo momento que a gente tem para poder fazer isso com o cão. Se a gente quer o melhor para o nosso cão, é isso que a gente faz. Porque depois você vai fazer outras coisas, que aquilo não precisa mais fazer. Agora ele já está acostumado, ele já conhece esse carro, já ama esse carro. Tenda sempre isso, a gente dedica um tempo ali para não precisar ficar a vida inteira fazendo isso, para poder dar independência para o seu cão, para ele conseguir fazer isso sozinho,
sem precisar você ficar lá atrás e botar ele no seu colo. Lembra do que a gente falou lá no começo? Beleza, eu quero levantar agora rapidinho aqui duas questões. Uma questão só, vai, para não ficar muito longo. Que é com relação à segurança. A gente falou o tempo todo aqui de aonde é o lugar para levar o nosso cão, né? Qual o lugar ideal dentro do carro. Se você pensar e você tiver essa consciência de que o trânsito ele é perigoso por si só, e você já entrar, eu estou falando uma questão de ser humano, tá? E você já entrar nessa rua sabendo o seu papel, que é não correr demais, estar sempre atento, não ficar no celular, esse tipo de situação já vai dar segurança para o seu cão muito maior. Até aí tudo bem, né? Até acho que ficou claro. Existem testes e estudos sobre essas cadeirinhas, ou o cão com cinto de segurança, ou a guia presa no cinto de segurança, tem aquelas guias específicas como cinto de segurança, só que fica presa no corpo do cachorro, né? Todas essas situações, em algum acidente grave, vai fazer mal pro seu cão. Mesmo que não seja tão grave, é um acidente pesado aí, vai, em velocidade, ó, em velocidade, ele vai fazer mal pro seu cão, não importa em qual lugar, em qual recipiente desse ele esteja, qual forma de segurança ele esteja. Porém, se ele estiver no chão, no banco da frente, ali, ou até no banco de trás mesmo, não tem tanto problema, mas no banco da frente do passageiro, do lado do motorista, no chão ali, na parte onde tem o painel, a proteção do fundo, é um dos lugares mais seguros para o seu cão andar. Você é a primeira pessoa que tem que pensar na segurança do seu cão, na forma como você vai dirigir. Mas, em contrapartida, colocar ele ali é o lugar que vai dar mais segurança para o seu cão. Então você precisa acostumar o seu cão que ele goste de ficar ali. Então dentro desse processo que a gente fez de ensinar os lugares para o seu cão brincar e tal, não sei o quê, você incluir ele ir para aquele lugar. Ele ficar ali, ali onde ele vai receber petisco, ali onde vai receber carinho, ali onde ele vai poder ficar relaxado, enquanto vocês ficam ali dentro do carro ouvindo uma música, sei lá, tem um monte de coisa que a gente pode fazer com o cão, mas a questão de segurança, o melhor lugar é ali, naquele espacinho entre o banco do passageiro e o chão ali, ó. Então você depende do tamanho do cachorro, você puxar o banco mais para trás, ou você ficar ali, uma pessoa ficar ali com ele também, mas é o lugar mais seguro para o cão. Independente disso, é muito legal você ter esses outros acessórios se o seu cão vai ficar confortável. Ele colocar ele numa caixinha, né? Tem umas cestinhas que o cão vai atrás, esses cintos de segurança. Se o seu cão ficar sentadinho, numa boa, só curtindo a paisagem aqui, ó, tudo bem. Desde que você não se envolva num acidente, o que é uma fatalidade, ele vai ficar muito bem. Então a gente precisa olhar sempre como é pro nosso cão o melhor. Ele gosta de ficar lá atrás deitado, relaxadão? Beleza. Agora ele tá lá atrás, muito agitado. Opa, peraí. A gente não mostrou para ele corretamente como é esse passeio de carro, como é que funciona esse carro. E é aí que eu levanto a minha bandeira sempre. A gente precisa preparar o nosso cão, sempre. A gente nos prepara, a gente entende antes para preparar o nosso cão, não para esperar que ele precise de uma ajuda nossa. Nós somos as pessoas proativas, aquela pessoa que faz antes mesmo de acontecer. Então a gente já vai preparar o nosso cão, mesmo que na vida dele nunca vá ter um carro. Ele precisa conhecer o carro, ele precisa entrar num carro e ficar super confortável. O carro precisa andar e ele ficar numa boa. Ele precisa ter um equilíbrio muito bem desenvolvido, uma propriocepção muito bem feita, um autocontrole, uma autoconfiança, uma alimentação bem feita também, porque senão ele vai vomitar porque comeu demais. Então olha como a bandeira que eu levanto é exatamente essa. É a gente preparar o nosso cão para qualquer e toda situação da vida dele, para que ele possa usufruir da melhor forma possível e ter uma ótima qualidade de vida. É dessa forma que eu termino hoje. Hoje eu vou terminar assim mesmo. Achei maravilhoso. Muito obrigado mais uma vez por todos que estavam aí. Estamos aqui sem dúvida para nos tornarmos cada vez mais os melhores amigos, as melhores amigas dos nossos cães. É para isso que a gente está aqui. É por eles que a gente está aqui. Então vamos prepará-los para isso. Um grande beijo para todos. Nos vemos em breve, qualquer dia da semana. Um ótimo feriado. Temos feriado aí dia quinta e sexta, acho, né? Fiquem com Deus, a gente se vê em qualquer lugar, qualquer telinha desse Brasil. Um beijão para todos, uma ótima noite, obrigado e tchau!